Existem pessoas que estão amaldiçoadas até dentro da igreja. Elas estão amaldiçoadas, não conseguem viver a liberdade do Espírito Santo, não conseguem viver aquilo que é o gozo do Espírito, os frutos do Espírito. Sim, não conseguem viver. E a Bíblia diz no livro de João capítulo 15, nisto é glorificado o Pai quando des muitos frutos. Em que versículo? Versículo 8. Nisto é glorificado o Pai quando des muitos frutos. Algumas pessoas são usadas suas estrelas. A graça que elas usam, ou a graça que elas carregam, são usadas por outras pessoas. Não conseguem ter sonhos, não conseguem ter visões, não conseguir usar aquilo que Deus colocou como propósito nas suas vidas. Por isso é que nós vimos pessoas, outros estão a viver como alcoólatras, não que eles escolheram o caminho do alcoolismo. Uns estão a viver como prostitutas, não porque eles escolheram, ou elas escolheram o caminho da prostituição. Outros estão a viver retrocessos no trabalho, não porque escolheram o caminho do retrocesso no serviço, mas porque há uma maldição, há um altar. E como encontrar uma maldição na vida do homem? O primeiro sinal da maldição na vida do homem é a não produção dos frutos, mesmo trabalhando muito. Isto é, o esforço pode ser como do elefante, mas o final será colher como uma formiga. Imagina trabalhar dia e noite, noite e dia, se esforçar, dar no duro, se entregar, mas no final não há salário para ti, não há salário digno para a tua vida. Por quê? Porque você está amaldiçoado, você está bloqueado, foste sentenciado a um nível inferior de vida. Uns foram amaldiçoados em cemitérios, outros foram amaldiçoados em jardins, outros foram amaldiçoados em floresta, outros em campos secos, sim, em lugares tenebrosos, colocaram imagem, colocaram nomes. E essas pessoas, onde foram amaldiçoadas, não estão a conseguir sair. Só um homem com a palavra da redenção, com a palavra viva, pode te libertar dessa maldição, pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, da cruz de Jesus, da palavra rema, que é a palavra da revelação, e da ação do Espírito Santo, que é o gozo eterno, sim, na vida do homem. O segundo sinal de maldições é a repetição de ciclos. Aquilo que os teus pais viveram, você vai viver. O que os teus pais plantaram, você vai repetir. Se o teu pai foi um bêbado, um alcoólatra, você vai ser bêbado. Se o teu pai foi feiticeiro, ele vai lutar para deixar essa semente de feitiçaria na tua vida. E se você tiver graça, você vai ter um grande combate na tua existência. Vai ter um grande combate. É melhor correr para Antioquia, a igreja de todas as nações, lá na Chavola. Sim, antes das bombas de combustível da Zona Golpe. Antes das bombas de combustível da Zona Golpe. Para neste jejum de 40 dias de quebra de altares, essa maldição ser quebrada e o nome de Jesus ser glorificado na tua vida. Terceiro sinal de maldição é a resistência espiritual. Como detalhar e especificar isso sobre a resistência espiritual? E nós vimos isso em Êxodo. Quanto mais eles cresciam, mais eles eram oprimidos. Sim, porque o povo de Israel, ele estava sobre uma sentença diante dos egípcios. É necessário entender que todas as pessoas amaldiçoadas têm resistência espiritual. Sempre que você tiver uma oportunidade, ou sempre que tiveres uma oportunidade de emprego, você não vai conseguir entrar nesse emprego. Sempre que tiveres uma oportunidade de bolsa de estudo, não vais conseguir essa bolsa de estudo. Sempre que tiveres uma oportunidade para conceber, os filhos vão se perder. Só será derramamento de sangue atrás de derramamento de sangue. Existe uma resistência espiritual na vida das pessoas amaldiçoadas. Não conseguem ter o marido certo da sua vida, não conseguem ter a esposa certa da sua vida, não conseguem ter filhos alinhados dentro do padrão e propósito de vida que o pai instrui. Por quê? Porque estão amaldiçoados. Há uma resistência espiritual na vida das pessoas amaldiçoadas. E essa resistência espiritual só acaba pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. De João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Sim, através desse sangue de Jesus acaba essa sentença, porque o sangue de Jesus é o último cordeiro, foi o sangue do último cordeiro que tira os pecados do mundo. Sim, o quarto sinal da maldição na vida do homem são os sonhos e visões perturbadoras. As pessoas que estão amaldiçoadas, elas têm sonhos e visões perturbadoras. Você vai ver que as pessoas amaldiçoadas não conseguem ter bons sonhos. Elas sempre sonham a ser atacadas, sonham a trabalhar em lugares que nunca visitaram fisicamente, sonham a ser estagnadas, outras presas em armadilhas, outros
presos em territórios que nunca visitaram. Esses sonhos perturbadores, todo sonho e toda visão esconde a revelação do progresso e sucesso da vida do homem. Como você encara o tipo de sonho que você carrega? Se o líder, o pastor, o homem que ensina para ti diz que os sonhos são aventuras, ele é feiticeiro, não é normal. Uma pessoa que não acredita nas revelações dos sonhos é uma pessoa que não crê na existência de Deus. Se alguém diz para ti, para negligenciares o sonho, todo sonho negligenciado é uma perca de oportunidade do sucesso da vida do homem aqui na terra. Sim, sonhos perturbadores, visões perturbadoras. Quando você tem tido visões perturbadoras, significa que é um altar. Esse altar tem um Deus, porque todo altar tem um Deus, e todo Deus recebe uma adoração, e toda adoração é por meio de um sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentou o vosso corpo puro, santo e agradável diante de Deus o Pai, pois o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas serei formado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Sim, é desta forma que você tem que entender que há um altar, e este altar existente, há um Deus a pedir sacrifício. Se este altar é um altar amaldiçoado, saiba que você está debaixo de uma maldição, e uma maldição geracional é uma maldição na influência da família, é uma maldição na influência dos ancestrais, e essa maldição na influência dos ancestrais bloqueia o ritmo da tua vida, bloqueia a velocidade da tua vida, bloqueia a finança da tua vida, bloqueia a casamento. Eu não sei se alguém está dizendo aleluia, porque enquanto você ouve a minha voz, maldições estão a ser quebradas, linhas negativas estão a ser quebradas, portas fechadas estão a ser abertas, porque eu consigo ouvir dos céus. Em Deus não há portas fechadas, em Deus não há... Eu não sei se alguém está dizendo aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há. O que é condenação? Maldição para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida eterna e paz. Isso é no versículo 6. Mas agora, no versículo 14, nos diz: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Versículo 16. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Sim, nós não somos normais quando a maldição é quebrada. Quando a maldição é quebrada, as portas se abrem, empregos se abrem, casamento se abre, promoção se abre. Você não vai viver se esforçando à toa, mas vai viver rompendo cadeias. Mateus capítulo 11, versículo 22. Sim, não, versículo 22 não, versículo 12, não me fuja, versículo 12, diz: do tempo de João até os dias atuais, o reino de Deus é tomado por violência, só os violentos se apoderam deles.